paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem está falando é o presbítero Jefferson. Seja bem-vindo ao meu canal. E nessa hora eu tenho uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Está no livro de Lucas, capítulo 17 e versículo de número 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, neste momento, fala sobre o reino de Deus. Nós vemos que aqui nessa passagem, Jesus, ele está ali e juntamente com os fariseus. A Bíblia Sagrada diz então que os fariseus, eles perguntam para Jesus, quando que viria o reino dos céus? E Jesus Cristo, ele responde para os fariseus, dizendo que o reino dos céus, ele não virá, por aparência, mas sim o reino dos céus está dentro de vós. Quando nós vemos um pouco, irmãos, sobre a palavra reino de Deus, todos nós ouvimos falar sobre esta palavra. Irmãos, o reino de Deus, aqui mencionado na Bíblia Sagrada, nós vemos que a palavra tem por significado que Deus é soberano. Ou seja, Deus é a autoridade suprema. Deus é aquele que tem todo o domínio neste reino. E os fariseus ali interrogando Jesus, os fariseus, eles pensavam que o reino de Deus, ele viria, com aparência. Ou seja, eles estavam esperando um grande reino, com armas, quem sabe, com escudo, com soldados. Mas ali Jesus, ele veio falar sobre o reino de Deus, mas não um reino que era para ser agora, no tempo dos fariseus ou no nosso tempo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vai se achegar a nós apenas na segunda vinda de Cristo. Ou seja, o reino de Deus é aonde nós vamos morar. O reino de Deus é aonde Deus será, não porque Deus não é no momento. Deus ele é, mas ainda, após a segunda vinda de Jesus Cristo, então nós vamos morar no reino de Deus, aonde Deus será, o soberano, aonde ele vai ter autoridade suprema, onde ele vai governar. E nós viveremos eternamente. Nós, os cristãos que acreditamos na ressurreição dos mortos e que acreditamos que há vida eterna. Glórias a Deus. Mas por que então Jesus ali ele fala para os fariseus dizendo que o reino dos céus está dentro de vós? Sabe por quê, irmão? Deus está falando comigo e contigo neste momento dizendo o seguinte: sabe por que o reino dos céus tem que estar dentro do meu e do teu coração? Por quê? Porque começa aqui, irmãos. Começa aqui. Naquele momento os fariseus eles não acreditavam em Jesus Cristo. E no momento que eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Salvador, que era o Messias, era impossível eles receber o reino de Deus. Era impossível e é impossível para os fariseus, para todos aqueles que não aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é impossível eles entrarem no reino de Deus no porvir. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus ainda diz mais, que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Irmãos, quando chegou o dilúvio, Jesus faz esta comparação. Jesus disse então que quando chega o dilúvio, as pessoas acreditaram. Ou seja, muitas pessoas não têm acreditado na volta de Jesus Cristo. E muitas pessoas vão ser pegos de surpresa, como aquele povo foi pego de surpresa. Quando Noé achou graça diante de Deus e foi um escolhido de Deus para uma grande obra, para construir uma arca, todos davam risada e debochavam.
E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele menciona, dizendo que naquele tempo eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E não é diferente dos dias de hoje. As pessoas só estão preocupadas em comer, em beber, em casar, em viver, em trabalhar, em qualquer coisa, irmãos, que condiz a este mundo. Mas estão se esquecendo que Jesus Cristo voltará. Estão se esquecendo que o próprio Jesus comparou a nossa geração com os dias de Noé. E ainda Jesus acrescenta mais, os dias de Ló também. Por quê? Porque nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas quando Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, aquela cidade foi destruída com fogo e enxofre. Então será a mesma coisa, irmãos. Por isso que Deus nos traz esta palavra neste momento, falando sobre o reino de Deus. O que você tem feito, sobre o reino de Deus? O que você tem feito? O que você tem buscado? Você apenas está se preocupando em viver apenas a esta vida? A Bíblia Sagrada diz, numa das epístolas do apóstolo Paulo, que se nossa esperança estiver apenas neste mundo, apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres. Por quê, irmãos? Porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que esta vida aqui, ela é passageira. Mas há um porvir. Há um porvir aonde, irmãos? Aonde nós vamos estar? No reino de Deus. Aonde Deus é o soberano. Que Deus abençoe a tua vida e que esta palavra possa, entrar no teu coração e produzir frutos. Que possa te encorajar a querer aprender mais sobre o reino de Deus. E aí fica esta pergunta: o reino de Deus está dentro de você? Que Deus abençoe a sua vida.